Qual é a sua maior curiosidade sobre BBB? Conta aqui pra mim. Eu já recebi todo tipo de pergunta ao longo desses anos. Eu participei em 2008, né? Então já faz muito tempo. Já tivemos outros vídeos sobre o assunto aqui, vou deixar eles aqui embaixo. Mas um assunto que eu acho muito legal e que nem sempre perguntam, mas rende um pano pra manga, é sobre como fica a nossa cabeça, as nossas emoções no pós-BBB. A gente fica com algumas coisas assim, sabe? Eu não posso falar pelos outros, mas talvez umas paranoias, uns pesadelos. Eu pelo menos vou aqui nesse vídeo te contar como que eu fiquei depois, uns pesadelos que eu tive, umas manias que eu tive, coisas que estão comigo até hoje, por incrível que pareça. A primeira coisa que eu me lembro de quando eu saí da casa, e eu saí super em choque. Eu comparo a minha saída, de certa forma, eu acho que a eliminação da Carla Dias, de certa forma a eliminação da Bia Boca Rosa, que foram pessoas que, tipo, saíram ali e meio que não tinham motivo necessário para elas terem sido eliminadas. Então, meio que eu saí sem achar que eu ia sair, porque era um momento que outras pessoas poderiam ter saído e enfim. Então, eu meio que perdi o chão, foi realmente um momento muito frágil, muito frágil. Com apenas 50% desses votos, fica decretada a eliminação da Juliana. Você sai é muita coisa, né? Então são muitos holofotes, é muita entrevista, é muito compromisso. Você tem meio que um cronograma de ir nos programas, de ir na Ana Maria Braga, aí vai no Faustão, e vai não sei o quê. Então, tipo, é muita coisa. Imagina que você ficou lá, isolado, quietinho. Quietinho não, né? Mas enfim. Você tava numa zona mais ou menos de conforto dentro da casa. Você não sabe o que tá acontecendo fora. Você tá lidando só com o que tá acontecendo ali, que a gente fica muito à flor da pele. É difícil de explicar a intensidade como a gente vive aquilo tudo. Mas quando a gente sai, é um excesso de informação, então é muito louco como fica a nossa cabeça. E eu me lembro de quando eu saí, depois de um monte de coisas que aconteceram, eu fui pro hotel, né, que a gente vai para um hotel, dormir algumas noites para cumprir esse cronograma, e eu fui ao banheiro fazer xixi, tinha alguém comigo que eu não lembro quem era, e a pessoa falou, era um banheiro do hotel, né, então tinha mais gente, ela falou, cochichou comigo. A primeira coisa que eu falei pra ela: não pode cochichar. Aí eu olhei, eu falei, meu, eu não tô mais na casa. E eu, tipo, por medo de perder a estaleca e de levar atenção, porque não pode. Uma das regras é não poder cochichar, né? E eu lembro que eu falei isso no... Ah, tá, beleza, eu já saí. E eu tenho até hoje uma coisa em mim, de que eu vou nos lugares, especialmente nos lugares públicos, eu fico procurando câmeras. Então, direto, quando eu vou em banheiro, eu olho pra ver se não tem nenhuma câmera escondida. Eu não sei, gente, de onde que vem isso. Mas de verdade, a gente fica com umas coisas, umas manias. Eu criei essa mania de procurar câmera. Há um tempo, né, eu tava na casa de uns amigos bem próximos e eu tava no lavabo procurando, vendo se tinha câmera. Tipo assim, vai entender isso. Eu não sei se vocês, mesmo não tendo passado pela experiência de um reality, tem alguma mania, alguma coisa assim que você fica desconfiado? Não, e banheiro público. Me lembro uma vez que eu fui fazer presença VIP numa festa no interior de São Paulo, porque tinha muito isso naquela época. Não tinha trabalho de influenciador, mas a gente fazia bastante presença VIP em inauguração de coisa, em balada e tal, e você ficava viajando, fazendo esses jobs. E aí, meu, era terrível ir no banheiro de balada, porque a galera via querendo tirar foto sua dentro do banheiro. Então, juro, até hoje eu fico meio assim quando eu tô num banheiro que tem mais gente procurando se tem alguém tentando me fotografar. E outra coisa, que até hoje, se eu tô num ambiente e alguém cochicha, eu tenho quase certeza que é sobre mim. Eu sempre acho que é sobre mim. Então, se estão cochichando, estão falando de mim. O que estão falando de mim? Ai, estão falando, ela é ex-BBB, é ex-BBB. Ex-BBB, tá ali. A Juliana do BBB. Juro. A pessoa pode cochichar do outro lado, eu acho que tá falando de mim, então isso eu também tenho. E os sonhos que eu já tive, gente, sério, é impagável isso. Eu não sei como que vocês são. Vocês sonham muito? Vocês lembram do sonho que vocês têm à noite? Porque eu sempre fui de sonhar bastante, uns sonhos super... assim, surreais, uns sonhos muito doidos, muito cheios de detalhes, e eu consigo me lembrar, né? Pelo menos antes dos filhos eu lembrava mais, agora acho que quando eu deito eu desmaio de tão cansada com 2 filhos, que algumas vezes eu não lembro, mas eu lembro dos pesadelos.
Eu não sei se eles são mais intensos, mais marcantes. E eu já tive vários pesadelos que eu volto pra casa. Vários pesadelos. Eu já tive pesadelo de que eu voltava pro Big Brother e quando eu vi eu tava na fazenda. Pode rir, Rani. Juro, e não era tipo a fazenda, era literalmente uma fazenda. Só que era uma fazenda que não tinha nada, então era uma mistura de fazenda com No Limite, porque eu lembro que era tipo um cerrado. Não era um cerrado, era um lugar assim com uma vegetação rasteira e seca e não tinha água. E a gente tinha que andar e andar e as câmeras, elas apareciam assim de dentro da terra, tipo, vai vendo, né? E não era o BBB, era a Fazenda, nesse caso. Esse já faz tempo. E o último pesadelo que eu tive não tem coisa de 2 semanas. Eu queria até ter anotado porque esse foi muito articulado. Mas veja bem, é como se eu tivesse voltado pro BBB. E quando eu falo pra vocês que eu voltei, não é que eu passei pelas entrevistas e tal e fui... É como se eu caísse lá dentro, desgovernada, sem ter escolhido. Então tipo, eu broto lá quando eu vejo todo o BBB. Então, geralmente são assim os sonhos que eu tenho. E daí nesse, eu aparecia no BBB, aí eu olhava pra casa e eu ficava muito feliz. Ai, gente, eu vou matar a saudade de estar aqui. Porque eu tenho muita curiosidade, eu tenho muita vontade de repente um dia voltar na casa, não pra participar do programa, já falei isso aqui outras vezes, mas sei lá, pra estar lá, mesmo que não esteja acontecendo o programa, mas pra voltar no ambiente, pra ver, pra relembrar, ou pra ir numa festa, enfim, fazer uma pequena passagem, né? E daí eu aparecia lá, eu olhava e eu ficava muito feliz de estar lá, e aí de repente eu lembrei que eu tinha filhos. Eu falei, meu Deus, eu não posso, gente, eu não posso estar aqui no BBB, eu tenho filhos. O Liam mama, socorro, eu preciso ir no confessionário, eu preciso chamar o Boninho, porque eu tenho que negociar com ele, como que eu vou fazer para dar mamar pro Liam? Se de repente o Liam pode vir na dispensa, né, nas vezes que ele precisa mamar, daí eles apitam meu nome na tela, daí eu vou na dispensa, dou mamar pro Liam. Ah, mas o Liam vai ter que morar, ele vai ter que morar no Projac. Gente, como que eu vou fazer na madrugada? E numa prova de resistência, juro, meu sonho era assim, eu articulando na minha cabeça como eu ia dar mamar pro meu filho e como que eu ia fazer as atividades online da escola com a Liliu. Gente, juro, como eu ia fazer as atividades online da escola com a Liliu, porque eu ia estar no BBB, se o Boninho ia deixar eu dar mamar pro Liam na dispensa, gente, sério, pense nisso. E daí eu comecei a ficar super desesperada, porque eu fui pro confessionário e ninguém aparecia pra falar comigo, que você pode entrar lá pra pedir ajuda, sei lá, psicóloga, pelo menos na minha época era assim. E ninguém vinha. Sabe por quê? Eu acho que eu já contei isso aqui em outro vídeo. Quando eu ia no confessionário na minha época, que eu queria pedir o meu floral de volta, eu tomava floral naquela época, e acabou. Quando eu entrei na casa, tipo, tomei tudo, acabou. E eu ia lá e ninguém me respondia. Tipo, ninguém me respondia. Porque eu não tava chamando, tipo, a psicóloga nem nada, só queria que alguém, porque você pode pedir um medicamento e tal, não sei o que lá, você pode ir lá pedir alguma coisa, um item que você não tenha no momento. E daí eu ia e ninguém falava comigo. Daí no sonho, né, no pesadelo, eu ia lá tentar falar com o Boninho pra pedir pra dar mamar pro Liam e ninguém aparecia. Daí eu comecei a ficar desesperada, eu preciso sair daqui, socorro. Aí eu não lembro o que mais que aconteceu, mas o sonho girou em torno disso, de eu ter aparecido lá dentro, lembrar que eu tenho filhos e ficar desesperada pedindo pra sair. Enfim, gente. Mas são muitas coisas, assim, que eu tô falando da parte engraçada, mas para muitos participantes o pós-programa é muito duro. Para mim foi, vocês sabem, eu já falei isso para vocês, né? O quanto que eu precisei amadurecer algumas coisas, porque eu criei muita expectativa, me senti muito frustrada. Mas eu tive uma história com um final feliz, né? Eu recomecei, eu criei uma nova realidade pra mim, uma nova atividade, querendo ou não, eu voltei a trabalhar na minha área, que era o jornalismo. Eu cofundei uma empresa que hoje é uma referência, então, assim, eu sou muito grata por, de repente, não ter dado tão certo quanto eu imaginava, porque me fez criar a minha realidade, o meu contexto com as minhas próprias mãos e com muitos anos de trabalho. E vocês estão aqui, né? Muitas de vocês estão aqui há muito tempo. Mas para muitos participantes é muito duro.
especialmente a questão psicológica. Podem haver desequilíbrios, ansiedade, depressão, uma série de outras coisas. E o Rani até falou aqui, na minha época não tinha redes sociais. Hoje em dia é tudo muito mais rápido, hoje em dia com a cultura do cancelamento. Então, às vezes você tá lá numa realidade paralela, que eu imagino que pra Carol tenha sido assim, né? Que ela não imaginava a proporção que o negócio tomou aqui fora. Então, muitos não imaginam a proporção que algo tomou, e gerenciar uma crise assim não é fácil. E pode ser que leve muitos e muitos e muitos anos para a pessoa retomar o equilíbrio dela, entender, digerir, superar. Então, como eu faço aqueles vídeos dos perrengues da minha época de modelo, tem um lado que é zero glamour, gente, zero glamour, e que é muito duro, e que mexe demais. E por mais que as pessoas falem, mas você escolheu passar por isso, agora lida com isso. Não é simples assim. Hoje em dia, com todas as doenças mentais que a gente sabe que existem, que tem mais atenção, que estão sendo mais levadas a sério, é muito importante falar também sobre esse outro lado. E eu não sei hoje em dia qual é o tipo de ajuda, né, que essas pessoas têm, que elas têm acesso. Eu sei que da Carol existia uma equipe, né, de psicólogos para amparar ali. Então eu sinto muito, assim, pelos participantes que tiveram as suas famílias expostas, porque muitas vezes, né, a família vai ter que aturar e aceitar um monte de coisas e julgamentos, e maldade também, né? Enfim, sinto muito por isso, mas eu quis trazer aqui um pouquinho dessa perspectiva do outro lado da coisa, e pra gente lembrar de que, independente do que a pessoa tenha feito ali, é importante que a gente tenha empatia, porque a gente nunca sabe da história de ninguém, a gente nunca sabe das feridas que ela tem. Muitas discussões importantes são levantadas em torno disso, mas uma vez que a pessoa tenha saído, ela precisa de uma chance de recomeçar, como eu tive. Mas pra mim foi suave, eu não me meti em nenhuma encrenca. Mas é muito importante que a gente olhe com empatia para as pessoas, independente de quem seja, e respeite que cada um vai precisar de um recomeço de alguma forma. Mas comenta aqui o que você acha. Se você imaginava essas coisas, e espero não ter tantos pesadelos, espero um dia poder voltar lá, gente. Nossa, isso é muito incrível. Tenho muita curiosidade, mas isso é a Juliana de hoje, né? 2021, muito mais madura, muito mais tranquila, muito mais feliz com a vida que ela tem. Mas tive que cicatrizar aí um monte de feridinhas, mas que fazem parte, né? Vou ficando por aqui, meu bem. Um beijo no seu coração, que agora eu tenho que dar mamar pro Liam, e ele não está na despensa, ele está ali no quarto. Graças.